Bem, nesse vídeo a gente vai fazer a estimação do modelo de regressão linear múltipla no R, tá? Mas, como sempre eu falo, você pode usar o software de sua preferência, ok? Contanto que a gente esteja executando a mesma coisa. Então, a gente vai fazer a aplicação de um modelo salarial, né, a partir da ideia de regressão múltipla, ou que a gente também pode chamar de modelo minseriano, né? Proposto por Minsky em 1974 e um modelo muito utilizado para entender determinantes salariais, diferenças salariais, né? E até discriminações dentro do mercado de trabalho fazem uso desse tipo de modelo, que basicamente tem essa estrutura aqui, a gente vai ter um y, certo? Que é a nossa variável dependente, que em geral é o logaritmo do salário hora, tá? Mas podem ter variações quanto a isso, logaritmo natural, e ele é função de um conjunto de regressores, né? Educação, experiência, que geralmente é medida pela idade, tá? A gente pode colocar sexo, raça, orientação sexual, variáveis de localização geográfica, né? Como região metropolitana, urbano. As regiões do Brasil também podem incorporar como regressores, dentre outras possibilidades que às vezes incorre de restrição das nossas bases de dados também, tá? Então, a gente vai fazer uso dos dados da PNS 2013. O que é a PNS? É a Pesquisa Nacional de Saúde. A gente vai fazer uso de uma versão reduzida dessa base de dados. A gente não vai trabalhar com a base completa. A base completa, ela tem cerca de 1.000 variáveis. Aqui a gente vai trabalhar com um universo um pouco menor, assim como também com menos indivíduos, tá? A PNS é uma pesquisa que tem as informações por indivíduo. Então, essa base de dados que a gente vai utilizar aqui, que já foi enviada pelo sistema, é só para a gente treinar aqui, exercitar a estimação da regressão múltipla. A gente vai precisar basicamente dois pacotes, um pacote para importação dos dados e um pacote ali para dar uma visualização mais agradável ao modelo de regressão, que é o pacote Heaven e o pacote Stargazer, tá? Eu vou convidá-los aqui para trabalhar com a gente, tá? Então, estão convidados a trabalhar conosco. E aqui eu estou fazendo a leitura dos dados. Aqui eu estou chamando o nome da nossa base de dados de PNS 2013 reduzida. Aqui é o comando do pacote Heaven, que é o read DTA, que o DTA, essa extensão DTA, é a extensão lá dos arquivos do pacote estatístico Stata. E você também pode fazer isso aqui pela importação direta aqui do ambiente environment do R, tá? Aqui from stata. Aí fica a critério. Vou chamar aqui meus dados e os dados já apareceram aqui. Como é a versão reduzida, o R lê de uma maneira bem rápida. E aqui a gente tem a nossa base de dados. Aí uma observação quanto a essa base de dados é que ela possui tanto as variáveis na sua característica original, quanto ela já tratada, certo? Então, as variáveis que precisaram ser transformadas em dummies foram transformadas em dummies. As variáveis que eram categóricas foram criadas dummies para cada uma das categorias, tá? Mas a base de dados, naturalmente, ela não vem assim. Ela vem bruta de acordo com o dicionário da pesquisa, que também foi enviado previamente para vocês no sistema. Então, por exemplo, aqui, a N001 é a variável de autoavaliação da saúde. Ela vai de 1 a 5, né? Uma saúde muito boa até uma saúde ruim. Então, aqui foram criadas as dummies para cada uma das categorias. Vejam que aqui no 2, né, que é a saúde boa, ela só vai aparecer aqui o valor 1, no alto saúde 2 e nos demais casos vai ser zero, e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui o 3, né, que representa uma saúde regular, ele só vai aparecer igual a 1 na variável autossaúde. Assim como a saúde muito boa, ela só vai aparecer 1 na variável autossaúde 1, tá? E o resto é zero. Aí aqui a gente tem as outras variáveis do modelo, a gente tem a variável idade, tá? E a gente poderia usar ela diretamente, porque não carece de transformação, mas aqui eu renomeei só para a gente entender que ela, naturalmente, ela é chamada de C008, e aqui para facilitar a identificação para a gente, eu estou chamando de idade, mas ela é exatamente igual à coluna anterior. E aqui é a idade ao quadrado. E aqui são algumas dummies de idade, tá? E depois eu passo qual é a categorização, porque às vezes é interessante a gente ver o comportamento por dummies de idade,
A gente não vai fazer isso aqui, mas vocês podem utilizar essas categorias como exercício também. Aqui a gente tem a variável V0001, que é a unidade de federação, foi a variável utilizada para a gente criar as DAMs de região, tá? Então, cada estado do Brasil tem um código lá de acordo com o IBGE. A partir desses códigos dos estados, a gente criou as regiões, tá? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, tá? Aí aqui a gente tem a situação censitária para a gente criar a variável de urbano. Aqui a gente tem o tipo de área para criar a região metropolitana, tá? A gente tem a capital, região metropolitana e a RID, que a gente está chamando tudo aqui de região metropolitana. Então o 4 é o nosso zero. Aí a gente olha aqui, por exemplo, quando tem um na 0031, continua o 1 lá na região metropolitana. Só que quando tem o zero na 0031, perdão, quando tem o 4 na 0031, a gente transformou esse valor em zero lá para a região metropolitana e assim sucessivamente. E aqui a gente tem a construção das outras variáveis. A gente tem um andame para sexo, que a gente está chamando o 1 de para homem e o zero para mulher. Então, no código original, mulher é representada pelo número 2. A gente tem que recodificar para uma variável binária para poder utilizar no nosso modelo. A variável de raça é uma variável de quatro categorias, mas aqui, para fins de simplificação, eu optei por criar apenas a variável branca. Ou seja, vai ser um quando for branco e zero caso contrário. Então, preto, pardo, indígena e amarelo estão num grupo só. Provavelmente esse não é o melhor jeito de trabalhar, dependendo do estudo, então a gente pode criar um dummy para cada categoria também. E no modelo que a gente vai estimar aqui, a gente também precisa do nível de instrução. Aí a gente está fazendo uso do nível de instrução mais elevado alcançado pelo indivíduo, que é uma variável derivada, que é a variável VDD004. E a partir dessas informações foram criadas, era uma variável nominal com 7 categorias, então foram criadas 7 dummies, uma para cada categoria. Sem instrução, fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto e superior completo. Qual é o cuidado na hora de trabalhar com essas variáveis? É que a gente deixe uma variável de fora para ser a nossa variável de referência. Então, a comparação a gente vai fazer com a dummy que fica de fora, né? E essas últimas colunas aqui, elas foram utilizadas para a gente criar o nosso rendimento hora e o logaritmo desse valor. Então, lá na PNS, a gente tem uma parte que trata de salários, né? De trabalho. Então, a gente tem a variável rendimento, que aqui ela só foi renomeada, tá? Mas essa coluna é igual à coluna rendimento. A gente tem as horas trabalhadas por semana nesse trabalho principal, então aqui também só foi replicado para facilitar para a gente. A E017 é a mesma coisa que a coluna horas, como vocês podem observar. E aqui a gente tem uma aproximação das horas mês, que eu utilizei aquela aproximação por 4, mas a gente pode fazer a padronização mais comum, que é a multiplicação por 5, tá? E aqui a gente faz a razão entre o rendimento e as horas por mês, a gente vai ter o rendimento hora mensal. E aplicado o logaritmo natural, a gente vai ter o log desse rendimento. Então, essa é a estrutura dessa nossa base de dados reduzida. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Para a gente fazer um modelo de regressão no R, um modelo de regressão básico, a gente não precisa convocar nenhum pacote, chamar nenhum pacote para trabalhar com a gente. Os pacotes básicos do R já dão conta disso. Mas qual é o conselho que eu sempre dou? Vejam o help do comando, tá? Então eu vou utilizar o comando LM, que é justamente para ajustar modelos lineares, ó. O LM é um Fitting Linear Models, tá? Então a gente vai utilizar ele para modelos lineares, ok? Então a estrutura é colocar a fórmula, ou seja, a gente vai colocar uma variável dependente em função das independentes, e a gente vai dizer qual é o dataset, né? Qual é a nossa base de dados. Note que tem outras questões aqui. A gente tem peso, a gente tem algumas opções para valores NA, né? Os missing values. Enfim, aqui a gente vai deixar a maioria no padrão. A gente vai trabalhar com o modelo
mais básico, tá? Então, o que é que a gente tem nesse modelo aqui, que eu estou chamando de modelo um? Estou chamando de modelo salarial básico. A gente tem aqui o comando LM do pacote Stats, né? Pacote básico do R. E a estrutura de estimação é colocar a variável dependente, colocar aqui o nosso tio e escrever as variáveis que vão compor o nosso modelo. Como aqui a educação ela não é contínua, eu estou trabalhando com as dummies de educação a partir daquela variável derivada, eu estou colocando no meu modelo as variáveis educação 2 até a educação 7, que vai do ensino fundamental incompleto até o superior completo. Ou seja, a gente deixou de fora o nível um, que é o Eduque um, que representa justamente a pessoa que não tem instrução. Então, quando a gente observar os coeficientes das variáveis de educação, a gente vai fazer a comparação com a categoria que ficou de fora. E aqui a gente colocou idade e idade ao quadrado para representar aqui na lógica do modelo tradicional de Mincer a experiência, tá? Então, aqui, por que que a gente coloca o termo ao quadrado? Porque o mercado tende a remunerar menos a partir de um certo nível de experiência representado aqui pela idade. Aí, antes da gente voltar lá para a nossa estimação, aqui eu vou enviar esse arquivo para vocês, mas é um arquivo lá da FGV que fala brevemente sobre a equação de salários, a equação de salários ministeriana. É a base de uma enorme literatura em economia empírica, como eu falei, é muito utilizado até hoje, desde quando foi proposto. E o modelo salarial de Mises 74 é o arcabouço utilizado para estimar retornos à educação, retornos à qualidade da educação, retornos à experiência, entre outros. Mincer concebeu uma equação para rendimentos que seria dependente de fatores explicativos associados à idade e à experiência, assim como outros atributos, né, como sexo e outros. Então, aqui a gente tem a estrutura básica do modelo econométrico de regressão minceriana, de equação minceriana, né? Aqui a gente tem a nossa constante do modelo, aqui a gente tem a educação, que no nosso caso são várias categorias, e aqui a gente tem a variável de experiência, a variável de experiência ao quadrado, tá? E aqui a gente tem os outros regressores, caso não estejam disponíveis, né? Sejam objetos de nosso estudo, que é um vetor de características observáveis do indivíduo, como raça, gênero, região, como tem proposto aqui. E como eu havia falado, né? ESP aqui está representando a experiência, que geralmente é aproximada pela idade. E a educação, a escolaridade, né? Que pode ser anos de estudo, mas também pode ser as categorias que a gente está utilizando, certo? Aí aqui tem outras informações sobre o modelo, aí eu envio isso aqui posteriormente. Mas isso aqui é interessante porque a gente está saindo de um modelo, toda uma teoria de mercado de trabalho, de economia do trabalho, e partindo para uma análise aplicada. Então, voltando aqui para a nossa estimação, né, a gente viu ali brevemente algumas informações sobre o modelo menseriano, tá? Então, aqui já tem a estrutura, né? Então, a gente tem logaritmo natural do salário em função de educação e experiência medida pela idade. E aqui a gente está chamando os nossos dados que estão ali já armazenados no R. Eu vou executar esse comando, então eu estou salvando esse modelo, né? Essa estimação como objeto do R. Então, a gente dá um Ctrl R, ou você executa como você preferir, e o modelo já vai aparecer aqui. Para a gente visualizar o modelo, a gente pode usar o Summary, e aqui a gente vai observar a estrutura do nosso modelo aqui no console, aqui nessa saída. Então aqui a gente tem a estrutura do modelo, aqui a gente tem algumas informações dos resíduos, e aqui a gente tem os coeficientes estimados, né? O intercepto, os coeficientes das damas de educação e os coeficientes de idade. A gente tem o erro padrão, a estatística T e o p-valor da estatística T. E aqui a gente tem o nível de significância e aqui a gente tem outras informações, tá? A gente tem o R quadrado ajustado, a gente tem a estatística F, o p-valor da estatística F, que foram estatísticas que a gente já discutiu. Essa apresentação aqui do Summary, ela não é tão visual, né? Aí a gente vai utilizar agora o pacote que a gente chamou anteriormente, o Stargazer.
Aí você pode salvar como objeto, mas aqui eu não vou salvar como objeto, que é só para a gente visualizar o modelo. Então o código é Stargazer, o nome do modelo, e aqui eu estou colocando o tipo texto, mas se vocês forem no help do comando, a gente tem diversas opções aqui do Stargazer, certo? Inclusive para exportar para um arquivo externo ao R. Mas aqui só para a gente visualizar melhor, aqui a gente tem agora o nosso modelo de uma formazinha bem mais agradável, tá? Utilizando aqui o Stargazer. E basicamente, o que é que a gente pode observar aqui de um modo bem simples? Que todas as nossas variáveis foram significativas, tá? As variáveis de educação e as variáveis de experiência representada pela idade. E o que é que a gente pode observar? Lembrem que para analisar cada coeficiente de educação, eu tenho que lembrar que o que ficou de fora foi sem instrução. Então, quando eu vejo esse coeficiente positivo aqui, de educação 2, que é o ensino fundamental incompleto, quer dizer o que para a gente? Como o sinal é positivo, quer dizer que uma pessoa com ensino fundamental incompleto já tem um ganho salarial na nossa variável dependente, já tem um ganho salarial maior do que uma pessoa sem instrução. E isso vai se repetir para a educação 3, que é o fundamental completo, com um coeficiente maior. Vai se repetir para a educação 4, que é o médio incompleto, sinal positivo, né, significativo. Educação 5, que é o médio completo, também vai ser maior do que os coeficientes anteriores. Assim como a educação 6, que é o superior incompleto, vai ser maior do que os anteriores, e a educação 7 ainda vai ser maior do que os anteriores. O que é que isso está sugerindo? Que quanto maior o nível educacional, maior o retorno salarial. É essa lógica aqui, pensando que eu estou deixando de fora a pessoa, né, o nível sem instrução. Então, a comparação é com esse nível. Por isso que o retorno aqui do ensino superior, ele é tão elevado, porque eu estou comparando com a variável que ficou de fora do modelo, tá? Outra coisa, para a gente fazer uma análise em termos percentuais, que é uma possibilidade do modelo log-lin, e não analisar só o sinal aqui, a gente tem que tirar o antilog, a gente tem que aplicar o exponencial nesses coeficientes e subtrair um e multiplicar por 100, como já foi orientado para vocês em sala de aula, tá? A gente deve fazer isso apenas em variáveis discretas, né, dicotômicas, variáveis dummies, melhor dizendo. E aqui o retorno da idade foi positivo e o retorno da idade ao quadrado foi negativo, ou seja, vai chegar a um certo ponto de idade que o retorno salarial cai. Essa idade ao quadrado é para captar algum comportamento não linear dessa variável. E aqui a gente pode analisar em termos percentuais só multiplicando por 100, né? Então, para cada ano adicional aqui de idade, a gente tem um incremento salarial de 3,3%, né? Claro que descontando ali alguma coisa residual ali da idade ao quadrado. Então, esse é um modelo de regressão múltipla. Tem mais do que um regressor, dois regressores, três regressores, assim sucessivamente, já é um modelo de regressão múltipla. Aqui o Stargaze padrão, né? A gente também não olhou todas as possibilidades. Ele dá para a gente o número de observações, o R2 ajustado, que eles foram iguais, tá? Ele dá alguma estatística de resíduo, né? E a estatística F. E aqui ele apresenta os níveis de significância A1, A10, A5 e A1%, e nossos coeficientes foram todos significativos a 1%. Aí agora, só para a gente fazer aqui rapidinho, a gente vai fazer um modelo salarial expandido. A gente não vai ter mais só educação e experiência, a gente vai ter um conjunto de variáveis. O que é que a gente vai adicionar aqui? A gente vai adicionar sexo, a gente vai adicionar raça, a gente vai adicionar as regiões do Brasil, deixando de fora a região Sudeste, porque eu não posso colocar as 5 regiões, para não incorrer na armadilha, a armadilha da variável dummy. Coloquei também uma variável de urbano e a variável de região metropolitana. Então, aqui a gente só vai executar o modelo, tem a mesma estrutura anterior, só que com mais variáveis. Salvei como objeto. Posso visualizar o modelo no Summary, mas já viu que a visualização não é tão legal. E aqui a gente vai visualizar no Stargaze novamente. Então, eu vou levantar aqui para a gente ver tudo.
Não dá nem para a gente ver tudo, que é muita variável. O que é que a gente tem aqui, ó? A variável sexo, o 1 é homem e o 0 é mulher. Então, a comparação eu faço com a mulher, que é o 0 no nosso modelo. Então, o que é que a gente pode observar só em termos de sinais aqui? Que o homem tem um retorno salarial maior do que a mulher. Se a gente quisesse ver isso em termos percentuais, aplicava o exponencial, subtraía 1 e multiplicava por 100. A idade, ela teve o mesmo comportamento, tá? Ela mudou o coeficiente, porque agora a gente tem um novo modelo. Não é garantia que vai mudar o coeficiente, mas é bastante provável que mude. Aqui na variável branca, a gente vai analisar, observar que o sinal é positivo, significativo, ou seja, pessoas de cor branca têm um retorno salarial mais elevado do que pessoas de outras raças, que é o nosso zero. Aqui a gente tem os retornos à educação, e se vocês observarem, lá no modelo mais básico, a gente pode voltar aqui rapidinho nele, o retorno à educação 2 foi 0,61. Aqui no modelo novo foi 0,024, ou seja, foi menor. Por quê? Porque agora o nosso modelo está mais completo, né? Não tem muita coisa que está sendo jogada para o resíduo. Então acaba que os coeficientes eles vão se ajustando ali ao às variáveis que foram introduzidas, ok? E se vocês observarem, fizessem essa comparação posterior, todos os coeficientes aqui de educação, eles continuam com o mesmo comportamento. Eles são positivos e significativos, mas eles tendem, certo, a ser menores do que o caso anterior. Mas é interessante que vocês vejam caso a caso, porque isso também não necessariamente vai ocorrer, certo? Não é porque a gente insere uma variável que as outras vão mudar drasticamente de comportamento. Aqui nas variáveis de região, a nossa comparação é em cima da região Sudeste. O que é que a gente pode olhar aqui? O coeficiente da região Norte e da região Nordeste foram negativos. O que é que isso está dizendo para a gente? Pessoas residentes nessas regiões têm um retorno salarial menor comparado às pessoas que residem no Sudeste. Já para o Sul, a gente não observou isso. O Sul tem um coeficiente positivo significativo. E para o Centro-Oeste, o coeficiente não foi significativo. Então, para a gente, estatisticamente, ele é zero. Então, a gente não analisa. A variável de urbano deu o comportamento que geralmente ocorre nesse tipo de modelo, ou seja, pessoas que vivem em áreas urbanas tendem a ter um rendimento maior, assim como pessoas que residem em regiões metropolitanas, ou seja, sinais positivos e significativos, ok? Aqui a gente tem o mesmo conjunto de observações, não mudou, tá? E o nosso R2, ele foi maior, ok? Tanto o R2 quanto o R2 ajustado, e é mais interessante que a gente olhe o R2 ajustado, porque a gente utiliza ele para ter uma penalização em inserção de variáveis. Por quê? Porque o R2 ele é uma estatística sensível à inserção de variáveis. Então, pode ser que ele falseie a qualidade do modelo, só pela inserção de variáveis que talvez nem façam tanto sentido. Então, basicamente, regressão múltipla é isso, tá? Mas o que é que a gente tem que fazer ainda aqui, que a gente não fez? A gente, depois que estima o modelo, a gente tem que verificar a qualidade dele. Não olhar só a significância individual, que a gente estava olhando ali o p-valor, ou estatística T, ou olhar só a estatística global, né? A significância global, que é a estatística F. A gente deve olhar os resíduos, ver se eles são normais. Para variar, para base de dados como a nossa, que são tem um N bem considerável, a normalidade ela não é uma grande preocupação, tá? Mas você pode pegar os resíduos desse modelo e fazer uma inspeção rápida, né? Fazer aqui um histograma dos resíduos, pegar aqui o modelo 2 e esse aqui é o histograma dos resíduos. Isso aqui é um teste, não é um teste exatamente, é só para a gente ver se a distribuição dos resíduos ela relembra aqui uma normal. A gente olhando assim de longe até que lembra bastante uma distribuição normal, mas aí você pode aplicar testes mais formais de normalidade. Assim como você deve
verificar se há heterocedaticidade, aí você pode fazer uma inspeção visual dos resíduos, ou você pode dar uma olhada no pacote LM-Test e executar algum teste. Se o seu modelo apresenta heterocedaticidade, aí você tem que corrigir isso. Aí você pode dar uma olhada no pacote sanduíche, certo? Sanduíche, tá? Que ele tem uma ferramenta para erros padrões robustos à heterocedaticidade. É uma opção de tratamento. Para multicolinearidade, vocês podem verificar o pacote CAR, certo? E utilizar o comando VIF em cima do seu modelo, que é o que está sendo dito aqui, que é o fator de inflacionamento da variância, ok? E tentar corrigir o que der para corrigir e o que não for passível de correção, justificar por que que não foi corrigido, certo? Eu vou reforçar que isso aqui é uma aplicação bem simples, aqui a gente não está considerando o desenho amostral da pesquisa, né? A gente não está colocando peso na nossa estimação, nem unidade primária de amostragem, nem extrato, né? Porque a PNS e outras pesquisas do IBGE, elas são pesquisas com amostragem complexa, mas para fins didáticos e até para aplicação na disciplina, a gente pode trabalhar nessa versão mais simples dos modelos. Então, basicamente é isso. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre os microdados do IBGE e dar uma ideia de tratamento de base de dados para vocês.